Eu sou o @Guilherme_Lippert e a minha expectativa para esse episódio é entender se o revenue que a gente tá falando aqui é receita ou é outra coisa. Aqui é @DennerLippert e minha expectativa é esse podcast. Caralho, mano. Como é que foi isso aí? Entendeu isso aqui que falou? Porra, mas é isso. É que eu ia falar só o que é um Head of Revenue, mas é meio palha. Mas eu quero entender. Porque a gente tava zoando. Tem a piada no meio do episódio, porra, que a gente tava zoando que o cara lida só com dinheiro e tal. Porra, a gente tá entrevistando o cara do financeiro aqui, né, bicho? Que eu, inclusive, já sei qual vai ser não gera essa então. confusão. Vocês vão dizer que não pode gerar essa confusão. Vamos tomar no cu. Aqui é @João Vitor e a minha expectativa é saber onde que o Head of Revenue fica na estrutura da empresa. Boa. Justo, foi respondido. Boa, deixa eu pensar aqui. O que o Daniel falou? Entendeu o que você falou? Vai fazer sentido, caralho, com o episódio. A gente zoa isso. Faz sentido. Aqui é arroba. Arroba, né? É o arroba. Meu arroba é Ricardo M. Domingues. E o objetivo aqui é mostrar que o Head of Revenue não é uma área financeira. Olha aí. Boa. Eu achava que era mesmo. Eu achava que era o CFO quando eu conheci pela primeira vez. Não, viu, porra? Relaxa. Não, mas a gente viu que, puxa, a gente olha muito pra cases lá fora, né? E eu acho que a gente tem visto que tá cada vez mais comum em startups gringas, aí, principalmente em empresas SaaS, essa área de revenue, né? E ela é basicamente a interseção entre marketing, growth e sales, tá? Então, como que a gente consegue fazer growth aqui com esse viés de potencializar um time de vendas, tá? Então, e como que a gente consegue fazer isso aqui dentro da base da XP? Então, é um viés de potencialização, um viés de como que a gente consegue extrair, né, e otimizar a experiência do cara. Tá. Ao mesmo tempo, pensando e equilibrando, equalizando LTV, experiência e jornada, tá? Tá, o lance do revenue. Revenue é receita na tradução Receita. literal. Ainda fica meio confuso as diferenças, não fica? Não, growth, deixa receita... eu mudar a pergunta. Pensa numa estrutura típica que você tem um CMO, você tem um chefe de vendas, onde que o chefe de revenue... Você tem um chefe de marketing, você tem um chefe de vendas, talvez você tenha um chefe de growth ali, mas geralmente ele fica embaixo do cara de marketing. Onde que o chefe de revenue entra nessa estrutura? Ele é par, ele é superior, como que é? A gente já viu algumas estruturas, tá? A gente fez esse benchmark lá fora. A gente chegou a ver estruturas onde o cara de growth está debaixo do cara de revenue. Faz sentido. A gente já chegou a ver o cara de sales debaixo do cara de revenue. Por quê? Porque no final do dia, a gente quer dar o tom, a gente quer dar esse tempero de performance, receita e viés de economics, né? O viés do financeiro em tudo que a gente faz, tá? Então, a gente acho que o termo revenue por si só, ele já dá esse tom de que, cara, aqui o nosso foco, o nosso driver tem que ser LTV. Tá? Então, a estrutura de revenue aqui, aí, entrando em XP, né? Ela coexiste com a estrutura de growth. Tá. Então, o cara de growth talvez esteja mais focado na parte de aquisição, né? User acquisition. User acquisition. Enquanto a gente, tá olhando já o cara aqui da porta para dentro. Como que a gente faz o onboarding desse cara da melhor forma? Então, com os mesmos preceitos de growth, retenção, potencialização e até a experiência de onboarding. A gente olha as três coisas, tá? E o cara de CS, por exemplo, ele já tá em outra esfera ou também... Ele já tá em outra esfera. Tá, isso é legal, cara. E por que é legal? Muito bom isso, porque a gente tá revisando qual que é a estrutura de organização que a gente vai adotar no G4 ano que vem. Consultoria. E uma das grandes questões é isso, a gente vai ter um chefe de revenue, a gente vai ter um CMO, qual que é a estrutura, que hoje a gente tem as diretorias. Eu fico pensando e a gente tá nisso, momento, né? Que cenário valeria ter essa estrutura? Não sei se essa resposta é muito óbvia também. De verdade, cara, eu não acho que tenha que isso gere uma mudança estrutural em termos de batida de operações mesmo, de dia a dia, tá? Eu acho que vamos lá, vamos dar um passo para trás aqui, né? Quando a gente está olhando o revenue, né? O que era a área de revenue até algum tempo atrás? Aqui dentro da XP, ela era a área de CRM, tá? Que evoluiu para, como que a gente consegue fazer um CRM com uma batida, né, de automações, de otimizar os dados que o cliente tem para gerar receita, tá? Então, ela tem muito a ver com rentabilidade e retenção LTV mesmo. Perfeito. Tá, muito bom. Faz sentido? Faz sentido. Eu fico pensando como que ela
fico pensando, ela substituiu então a área de CRM? Ela foi uma revolução da área de CRM ou ela foi uma adição? Quase que um CRM 2.0, se é que isso existe. Tá? Entendi. É evolução. Fala 4.0 e ajuda nós. É 2.0, porque até agora era só CRM mesmo. Tem mais uma evolução pra chegar lá. Vamos contextualizar aqui, né? O que vocês pensam quando vocês escutam CRM? Vocês não pensam aquele negócio old school, outdated? Total. Puta, aquele... As pessoas, o que as pessoas pensam? Exatamente. Salesforce, pô, aquela área logada que tem lá o cliente, a geografia do cara, os últimos contatos, o telefone... Né? Régua de relacionamento. A régua. Mas a gente pode fazer muito mais disso, né? Uhum. Então é quase que um CRM tunado. Talvez seja uma boa forma de ver. E o cara E de Acquisition é o teu somando par, né? Oi? O cara de Acquisition é o teu par daí. Perfeito. Mas, e somando, cara, tudo que a gente faz de marketing growth, com esse viés, com esse tempero de conversão e performance. Cara, o que eu fico com muita dúvida nisso, tá? E é o seguinte, pô, beleza, o cara de growth é seu par e ele é responsável por acquisition, e aí depois você maximiza a LTV da galera, seja criando novos revenue streams ou fazendo o cara... A sensação cada vez mais que eu tenho é que começa a ficar umas bolas divididas muito complicadas de lidar. Então, na hora que eu tô pensando em construir uma estrutura com, pra mim, um chefe de revenue, essas áreas não deveriam ser par, por quê? E sim embaixo, por quê? Cara, óbvio, no negócio você tem que trabalhar junto, ser o time ali, ajudar, mas eu acredito que negócios não são democracias. No final do dia, alguém tem que ter, cara, bater o martelo. Aí pensa, putz, minha função é revenue, eu tenho que maximizar a LTV, melhorar a retenção, só que a acquisition tá focando em trazer volume e tá trazendo gente que não tem muito como tirar a LTV, trazendo algo ruim. Pô, vou sentar com acquisition, growth, vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos melhorar, não tá bom, mas se o growth não quiser e estiver te ferrando, como é que isso funciona? Ou, pô, se tem um negócio que nem tá te ferrando, mas, cara, você vê uma puta alavanca que poderia melhorar muito a vida ali e, cara, growth discorda. Como que toma as decisões nessa situação? Pelo que eu entendi, só pra complementar, pelo que eu entendi, o head de revenue, ele lidera e controla e é, entre aspas, ali o chefe, o cara que gerencia o marketing, growth e vendas. Não. É par. Ele tá no time do CMO. Entendeu? Perfeito. Então vamos dar um passo para trás aqui. Outro. Dentro da estrutura de marketing da XP, a gente tem 3 figuras, tá? A gente tem um cara de growth, que tá olhando aquisição, mar aberto. A gente tem um cara, a pessoa... Novos usuários, né? Quem nunca foi usuário da XP, o cara olha. Perfeito. Esse cara aí. Perfeito, exatamente. Mar aberto, literal, tá? A gente tem uma segunda figura que olha comunicação barra branding, tá? Barra PR, enfim. Institucional. E a terceira figura que é revenue, tá? Que ele tá olhando o quê? Então, vamos aterrissar exatamente o que ele olha, tá? Ele tá focado na base passiva, tá? O que é base passiva aqui pra gente? Todo mundo que já passou por algum funil XP e nunca converteu. Então, é pescar no aquário, né? Então, pensa que o cara de growth está pescando no mar aberto, eu estou pescando no aquário interno, tá? Muito bom. Para base passiva. Então, quase que a gente poderia carimbar isso daqui como uma estrutura de reativação de um lado. Legal. Vocês reparem que é uma disciplina bastante diferente, né? E até exige capabilities diferentes do cara de growth per se, né? Do cara de aquisição per se. E aí de que mar tem... aberto. E esses esses 3 respondem pro CMO. Perfeito. Porra. Interessante. Muito legal. Muito bom. legal. Mas calma que não é só isso. Quem é que tem uma verba aí? Eu sou o cara do orgânico, quase. Ah, tá. Eu sou o cara que tô otimizando aqui, cara. Pô, não é ele que vai colocar a grana, então, nas nossas... Infelizmente. Não é dele que tira o Vamos trazer patrocínio. o cara de growth, por favor. Então a nossa piada do Head of Revenue, que era quem tinha o dinheiro pra gastar, não é verdade. Basicamente, Então, você que traz o merda. dinheiro e growth gasta, né? Pessoal mais da ou Infomoney, menos por favor, isso, cara. trocar. Não, Mais ou menos isso. Então, reparem, cara, tudo que a gente faz nessa base passiva, tô falando de base passiva, né? Tô quebrando revenue, vamos meio que essa distinção, acho que pode ser interessante aqui. Tô quebrando revenue numa caixinha de reativação e numa outra de potencialização. Acho que é um bom approach para vocês conseguirem compatibilizar isso com a área de aquisição, de growth, tá? Então, nessa caixinha de reativação, quase que tudo que eu faço e gero é upside, né? É quase que custo zero. Então, como que a gente usa canais, né, proprietários para conseguir reativar e engajar esse cara com a marca, tá? E aí eu não vou falar aqui o tamanho dessa base, mas é uma base grande, tá? Então esse cara era quase que uma perda, né? Então passou por algum funil ou já churnou em algum momento da vida dele
e como que a gente consegue Putz, o win back, muito né? legal. Isso é muito legal. Ah, legal. Então não é só o cara que é cliente maximizar ele. É, porra, eu gerei um lead, não consegui vender ele no primeiro momento, é base pra você... Tá, então, assim, numa estrutura pensando, vamos lá, Precisava pensar branding nisso. vai fortalecer a marca do Grupo XP como um todo, Perfeito. para facilitar a vida de todo mundo, reduzindo o CAC e tal. Growth vai te trazer um Nova contato. Vai te trazer uma base, seja uma base de leads, uma base de... Vai te trazer uma base. Nova. A base foi criada, gente nova, agora é de você pra extrair o máximo de valor possível Perfeito. daquela base. Perfeito. Porra, Como cara, extrair o máximo de suco? Legal, né? pô, muito bom, obrigado. Porque tem- Resolveu muito problema pra mim. Olha Já aí, valeu, tem- vou... é, Cobrar mentoria, hein, João? Vou ir trabalhar ali e tal. Tem um caso de que ele tava comentando com a gente, que acho que é legal de exemplificar, que é aumentar o gasto do cliente, tipo, aumentar a ARPU, Perfeito. né? Aumentar a Perfeito. receita que esse usuário já A existente gente deixa. chama aqui de share of wallet pra gente. É, faz todo sentido, né? Que é Tá. tipo, o meu e-commerce tem muito esse problema. O cara adquire, mas o cara não retém. E aí a parte CRM é negligenciada, né? Às vezes não tem e não extrai tanto valor desse cliente. Porra, Então- lá no Jaguars a gente passa por isso. O cara vem ver, pô, que legal isso aqui, é importante fazer isso, né? Aí como a gente não tem o produto, o filho da mãe vai lá e agora compra do concorrente que tem um produto que eu falei pra ele que era importante. É isso. Aí eu tenho uma boa pergunta aqui, eu acho, Ricardo, que é como é que eu faço esse trabalho sem ser o chato que só quer empurrar mais produto pro meu cliente? Sabe? Cara, Tipo, eu gestão de- claro. adquiri um negócio aqui da Infomone, a Infomone vai ficar me ligando querendo me vender outra coisa, outro curso. É desafiador, não é simples. Porque esse é o jeito fácil de Aí, fazer o aí teu é trabalho, bem, né? mas aí é bem CRM daí, né? Bem gestão a gente fala da muito, relação com o cara. A gente fala muito de flood aqui, né? Ah. Não fludar o cliente, isso é Spam. importante. Isso é importante. Uhum. O que tu quer dizer com isso só pro nosso usuário? Você não ganha na força, né? Na força Não é na bruta. força que você vai converter o cliente, né? A gente Então, faz aonde- muita força. A gente faz força pra caralho, a gente faz puta força, velho. É foda. Tem uma força até o momento, né? E aí a Frequência o desafio 12, foda-se. otimiza por impression, né? Exatamente. É. Exatamente. Então é, cara, Literalmente. um mega exercício de gestão de canais aqui, tá? Gestão de canais. Então, qual que é o desafio que a gente tá debruçado? E a gente repete isso ad nauseam, né? A gente repete isso, porra, frequentemente aqui, até dentro da empresa, né? Como que a gente certifica que esse cara que a gente já conhece alguma coisa, né? Porque ele não é mar aberto, a gente tá mandando a mensagem certa para ele, na hora certa, no canal certo e pro indivíduo certo. Como vocês identificam? Então, CRM. se eu soubesse responder, eu não estaria aqui, tá? Mas esse é o desafio diário, tá? Não tem uma resposta definitiva. Ok. Não existe. E a gente até brinca, cara. De alguma forma aqui, o problema que a gente está debruçado é quase que uma batalha naval. É uma batalha naval de 3 dimensões, né? Que é o cliente, a mensagem, / proposta, / oferta. É a segunda dimensão. E a terceira é o canal, Por onde eu atinjo ele. por onde eu atinjo ele. E aí a gente tem, talvez 15 canais ou mais Pelo menos uns 15 aí, né? pra gente conseguir fazer isso, tá? Então, cara, isso gera uma complexidade e um volume de possibilidades muito, muito grande, que torna o trabalho extremamente dinâmico e divertido, Uhum. né? E para você fazer isso bem, o que você precisa fazer? Muita experimentação, muito teste, né? Muito teste mesmo. Então, vocês devem saber isso, porra, super bem, né? O quão sensível é o copy ali do subject do e-mail, por exemplo, né? Então, a gente vê exemplos aí de... Pra ti mais do que pra todo mundo, né? Porque tu tá lidando com essa base de clientes já adquiridos, né? Perfeito, perfeito. Trabalho de pesquisa muito grande, né? Uhum. Tentar combinar o máximo do que a gente chama de arte, né? Uhum. O quali, com ciência, o quant, dados, né? E aí, com base nesse processo, né, de combinar o quali e o quant, né, via muita pesquisa, via um termo que eu gosto de usar, esfregar os dados. A gente adora esfregar os dados, né? Então, a gente tem alguns dados do cliente, né? Ele passou por algum funil nosso, ele deixou várias informações, ele chegou a abrir conta, eventualmente, ele falou quais ativos, aonde ele investe, como ele investe. Como que a gente consegue, né, esfregando esses dados, você, tentar reativar esse cara, né? Você tentar extrair esse máximo de suco dele, né, dado tudo que você tem na mesa. E aí a combinação da batalha naval. A estrutura é tipo uma aquisição, monetização 4.0, se tu for ver. E tem o... Porque tem o branding e growth, que o grande objetivo é dar grandeza pra marca o e trazer o branding ainda tá lead. acima de- Tá longe, tá- né? Tá meio tá geral. navegando, Eu tô tentando pensar num framework, num desenho dessa porra, tá ligado? Mas o branding é o... reduz a barreira do cara converter com o brand no fim do dia, ele reduz a barreira pra Reduz. converter. E, tipo assim, Facilita a vida. vamos pensar assim, depois a gente vai falar disso num outro episódio, mas
quais seriam as métricas, as North Star Metrics de cada um desses? Tipo, vamos focar em Growth e Revenue aqui. Tipo, o Growth, qual que é o objetivo do Growth? Aí vai ser... Growth vai ser CAC e contas abertas. E Ok. o Contas Revenue ativas LTV. pra gente, né? E o Revenue E o é nosso LTV. é LTV, ARPU, LTV. que a gente poderia traduzir em Mas algumas eles outras também, coisas. Mas vocês também olham pra CAC. Porque se vocês estão trazendo o cara que não... Que ele tá porque- no aquário de quem conhece, mas não comprou, isso é CAC. Tem o CAC da ferramenta. É que ele não usa mídia, Mas é. entendeu? É o CAC da ferramenta. Então a gente nem olha isso como CAC, tá? É quase que Ok. dado. Entendi. O cara de growth olha Olha CAC. Sim. É. Porque ele traz Cara de de fora pra branding. dentro, né? Pro O aquário. cara de branding olha nível de investimento. Nível de investimento em marca. Como assim? Ele olha brand lift, né? Essas porra. Exatamente. Como assim? Brand Olha as awareness e métricas brand de lift. branding. Awareness, O que vocês chamam de... recall, etc. Pra detalhar assim, o que vocês chamam daí de aquário? Quais são os aquários que vocês têm? Caralho. Depende do momento em que ele deixou algum funil nosso, tá? Então é assim que a gente Ele- quebra. porque Então a minha a gente dúvida tem é vários se- funis, né? Vários Uhum. funis de ativação, né? Vamos dizer assim. Todo mundo que deixou este funil em algum momento e não converteu, seja um lead incomplete, seja um cara que completou o cadastro, mas não fez a TED, que é o evento principal desse cara de growth, por exemplo, ele Seria tem que a nossa otimizar métrica. O TED, né? ele tem que Custo otimizar por TED, tipo isso. porque é o cliente ativado pra Sim. gente, né? Uhum. Então, quem passou por algum funil e não entrou e não fez essa TED, ele é uma base passiva pra gente. Que é teu Ele é daí. nosso aquário. Perfeito. Mas esse é meu ponto. Esse cara não gastou nada com a gente ainda. Perfeito. Quem não gostou? O que você tá falando é que ele gerou... Ele não gerou receita ainda. Não gerou receita, mas Ele já é um gerou cliente. Gerou um custo em algum momento pra É entrar porque aqui. cliente... Entendi. Mas esse é um sunk E- cost. mas mesmo... Esse é um custo que já foi dado, né? Entendi. Então... Se eu não fizer nada, eu Mesmo- sou mas positivo mesmo- zero de Exato. resultado. E você repare que esse real que a gente trouxe pra trazer esse cara, a gente tá... O cara de growth aqui da XP, ele tá dando visibilidade pra isso. Tá impactando o CAC dele, né? É um investimento total pelo número de Eu clientes. só tô pensando assim, esse cara que ele deixou o funil no meio do caminho, ele cai pra vocês, certo? Perfeito. Isso lá no Growth é contabilizado como um CAC? Como Claro. esse cara se tornou um cliente, mesmo Claro. ele não trazendo receita pra vocês ainda? Claro. Pensa o Porque o seguinte, custo né? dele vai ser diluído, né? É tudo sobre tudo no fim do dia. Sim, ok. Ele Entendi. ele soma o total de investimento que ele fez pelo número de contas que ele abriu, né? Então, independente se o cara o cara fez o ativou TED. ou não, se o cara fez a TED ou não, Entendi. aquele real Ok. tá na conta, Uhum. né? Aquele É cara... o CAC default, cara. ele, O deve CAC ter dois, default. ele deve ter dois CAC, que é o CAC do TED e o CAC do usuário. Tipo, o cara que fez o Ah, TED... é isso que eu quero dizer. Isso que eu quero ver. Tá, vamos. Vocês querem olhar o funil? Vocês querem entender o funil da XP? Isso. Como que é o nosso funil, tá? Quais são as etapas? Como que a gente faz essa quebra? Então, porra, lead start, lead complete, né? Acho que default. pra Tá indústria. bom? O próximo passo pra gente é o cara que teve o cadastro completo, cadastro aprovado. Esse cara a gente chama de habilitado. Ele passou pelo Know Your Customer ali, bonitinho, Exatamente. viu os dados Porra, e foi. Tá bom. endereço correto, etc, Uhum. etc. O próximo passo, a próxima métrica é fazer a primeira TED, né? Que é o que a gente falou. A partir do momento que ele faz a primeira TED, ele tem um commit dele, né? Esse é um cara ativado. Sim. Esse é o cara que importa, né? Então... Esse é o cara que eu chamaria de cliente. Perfeito. E eu tenho custo por cada fase da jornada, né? Perfeito, como um Naturalmente. funil normal, né? Tá. Quanto que tá custando o lead complete? Quanto que tá custando o lead, né? Aham. Quanto que tá custando o habilitado? Quanto que é o custo por E a ativado? principal... Só que essa não é a minha métrica, vocês concordam? Essa métrica É do Growth. é dentro da Porque, disciplina querendo ou de não, growth. o custo, independente de você atuar, ele já existiu, já era, a vida que segue, é isso aí. Exatamente. Quando você abre lá o teu Facebook Ads, né, e começa a pilotar uma campanha, o Facebook não tá te distinguindo quantos reais foi pro convertido, quantos reais ali implicitamente foi pro não convertido. Ninguém consegue ver isso, né? Uhum. Que até conecta de alguma forma com um problema de atribuição que a gente já falou, né? Aham. Você não sabe quanto que custou aquele lead, o João Pedro, você não sabe quanto que custou. E pela que eu entendi na sua Entendi. estrutura, né, os custos ligados a custo direto ligado a cuidar dessa base para uma questão LTV, ele é desprezível. Provavelmente o seu maior custo é salário, porque querendo ou não, por exemplo, a ferramenta de gerenciamento de e-mail, você teria esse custo anyway, a menos que você deletasse e jogasse fora. Como já Perfeito. teve o custo, no total do custo inteiro, a ferramenta de e-mail é desprezível. Não chega a ser desprezível dentro da minha estrutura, mas sim, o grosso é people, né, salário e ferramenta, tá? A gente tem Salesforce e... Vocês usam uma ferramenta bem Perfeito. cara. Perfeito, exato. Não é desprezível porque é o Exato. Salesforce, mas beleza. Exato. Mas entrega. Não, Entrega é e a gente incrível. tem um stack grande também.
Não, é incrível ali, mas é aquilo, mano, é um passo. A gente codou um CRM em 72 horas para um cliente para ele não usar Salesforce, não ter o custo. Sabendo, a gente tá sabendo. Parabéns. E funcionou? Funcionou. Porque a maioria das pessoas não precisa de Até qual Salesforce. tamanho funciona? Até qual tamanho, exato. É, Era um exato. teste, era um novo modelo. É, Era perfeito, um site perfeito. novo. Depois que MVP, tiver link, top, Pra no dar o começo. teste, né? É. Pô, tipo, bem growth mesmo. Perfeito. Duas perguntas que eu tenho aqui, ó. Uma que é bem óbvia pra ti, mas não necessariamente pra nossa galera que nos escuta. Qual que é a importância, é um pouco da área do growth, mas eu sei que tu sabe, essa divisão das etapas, saber o custo por etapa desse funil. Qual é a resposta que eu tô querendo encontrar quando eu faço essa divisão e faço essa análise? Porque às vezes o cliente, o dono do negócio que tá nos escutando, ele fala assim, não vendeu. E ele só olha pra isso. Ele não consegue quebrar essa jornada e ver, não, mas na verdade gerou um monte de WhatsApp, lá de chamadas no WhatsApp, quem não vendeu foi do vendedor. Perfeito. Ele nunca quebra, ele só fala, esse X não voltou. Não, perfeito. Aqui a primeira aula de funil, talvez, isso daqui, né? Você quebrar o funil e conseguir ver taxas de conversão de cada etapa, né? E ver onde que tá o problema, né? Onde tem um salto de custo, provavelmente é onde tem um salto de uma má conversão, de Ineficiência. Então, já operei... Porque não é tão simples, né? Facebook Não é lembra. linear, não é linear. Então, eu já tive, poxa, uma métrica que eu já olhei, que eu já olhei em outras operações que eu adoro. E aí, poxa, cada um carimba da forma que bem entender, né? Mas eu gosto de, eventualmente, na operação Inside Sales, quebrar entre conversão online e conversão offline. Que são duas alavancas bem diferentes, né? Então, a conversão online até, você entregar o lead lá pro Inside Sales tratar, né? Você pode fazer um excelente trabalho aqui, mas você tá com um problema ali do teu time de vendas, Eu trato né? isso como custo por MQL. Que é, cara, Perfeito, quanto também. que tá um lead bom pro time custa. E tem o tema também de qualidade do lead. Sim. Que aí, puta, é um problema complexo. Nossa, Você deixar aqui- é uma discussão maravilhosa. Eu deixo os pessoal fecha a porta, briguem aí, se matem, só me dá resposta. É isso. Mas tem um monte de oportunidade. Eu já cheguei, acho que numa maturidade que essa discussão, ela detrai. Porque ela não tem resposta, né? Então, ela detrai de um caminho virtuoso de vamos esfregar isso daqui, ver como que a gente melhora. A despeito tem que otimizar a mídia, tem que olhar para os dados que você está capturando daqueles leads que estão vindo para ver que não, melhorou o teu mix ou piorou, né? A gente fala muito em mix aqui. Um caminho legal que eu vi para isso estudando o pessoal da HubSpot. A gente teve uma aula com o Mark Alberge e tal, que ele era você na HubSpot. Uhum. O que ele implementou lá foi, cara, ao invés de olhar MQL, essas usando uma série de fatores, que são os dados ali que você tinha de comportamento, de padrão, qual que é a receita esperada do lead? Meu objetivo agora não é mais gerar um número de MQLs, não é. Pegando as oportunidades que eu criei, ajustando quanto que eu esperava de receita, eu tinha que gerar um valor de oportunidades medido em receita potencial. Porque aí, agora, não, o lead não tá bom. Cara, mas eu esperava tirar R$100 desse lead. Você tirou R$100 desse lead? Perfeito. E aí, termômetro, né? Um termômetro melhor do que uma coisa binária de, ele é qualificado ou não. Muito binário. Perfeito. Ô, Ricardo, eu fiquei com uma dúvida aqui que talvez seja o momento nosso, assim, na V4, que é o lance do branding. Né? O quão esse esforço institucional de marca é importante para vocês. Porque o que acontece? Quem nos escuta aqui, normalmente é o cara que tá começando e a nossa orientação é sempre, foda-se o branding. Pau na máquina, adquire cliente e bota a receita pra Tem esse dentro. episódio, né? Tem esse Tem esse episódio, é verdade, eu vou anotar. Só que a gente tá sentindo lá na nossa experiência que a gente tá com tanta verba, tanto volume de aquisição, que já tá começando a custar muito caro. Eu tô tendo um aproveitamento ruim desse volume de verba. Ineficiência, Perfeito. que se talvez Que é eu tivesse um esforço institucional maior, que talvez fosse me custar pouco, teria uma eficiência maior lá de tanto de LTV quanto de CAC. Como que tu vê isso e como que tu sugere talvez até uma divisão de prioridade? Porque eu fico pensando se eu botar 10, 20% do meu orçamento, sabe? Como é que eu identifico o impacto disso? É um trade-off difícil. Difícil, né? Acho que todo mundo, especialmente quem vem essa dessa escola de growth e performance como a gente, que sempre difícil fica essa pensando, decisão, né? R$100 mil dá esse tantos leads que dá tantas vendas, caralho. Tipo assim, chega a head de brand, não, vamos fazer essa campanha aqui, R$1 milhão em Parece 3 não fazer meses na sentido, TV. né? Primeira pergunta, Cara, Se você é um cara desapegado com a marca, quantos se você é leads isso vai gerar? desapegado, se você não tem um bem essa pergunta. mental robusto de pensar que isso aqui é um jogo de longo prazo, O ótimo exemplo naturalmente disso é você vai... PR.
PR é a Exatamente. coisa que eu quero cancelar todo dia. Porque não dá ROI, entendeu? Ouviu o E- pessoal? Não, tô brincando. Bota no Google, entendeu? Que dá lead. Mas isso é bem importante, cara, que a gente não consegue capturar nuance de quanto que isso tá te barateando no longo prazo, especialmente no atribuição. longo prazo. Oi? Por atribuição também, né? Porque Também se a gente entra conseguisse nisso. ter um modelo de atribuição mais interessante, que a gente conseguisse botar isso no meio e É que medir não de é alguma perfeito, forma, não é uma ciência objetiva. não né? é objetivo. Eu acho Não. que talvez nunca vai ser nesse E sentido. pensa que isso aí, Tem um no salto de longo fé. prazo, o real investido de marca, ele deveria voltar via conversão orgânica no futuro. Né? Uhum. E, portanto, baratear o teu Faz um monte CAC. de inferências e redução. Porra, agora que a gente tá rodando essas campanhas, tipo, cara, eu acabei de aprovar comprar uma página em 3 jornais diferentes pra postar o manifesto da nova marca. Dói. Mas demais. Dói. fui convencido Mas de isso que tu vai falou melhorar. aí, Isso é legal, eu Exatamente, tava no pensando pulso, assim, isso podia ser um É porque ROI. a gente tá acostumado a ligado? medir Tipo, o pulso das orgânico, coisas, né? Orgânico a primeira por coisa branding. se eu pegasse essa grana e colocasse no Caralho, isso é Facebook, ia interessante. dar 2 mil Não, é leads, isso. ia fazer não sei Olha o quê. essa que a gente pensou assim, ó, que tu falou, na verdade, né? Se tu mensurar o investimento do branding sobre o retorno do orgânico. Do direto, né? De marca. De, De alguma forma, tipo, o que então vem, tem um o que vem descasamento de de tempo. direct, de O analytics. problema é né? o prazo. prazo. É isso, João. O problema é Ah. o prazo. É o descasamento Mas se eu de... der um prazo. Vamos dizer Marketing é assim, ó, foda, né? 6 Tá meses. Não, assim, 6 meses mais ou Ah, menos. deixar sim, essa- o prazo, se deixar essa o prazo turma a mata gente qualquer tira daquele marca, lugar, né? mas é uma lógica... É que marca Mas, ó, é muito uma- complexo. Uma coisa muito importante, tá? Que eu acho que a gente despreza muito. Isso é especialmente verdade quando a operação fica grande. Em algum momento, tua audiência exaure, né? Natural, né? Uhum. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Porra, em algum momento, pensa uma empresa gigante aí, né? Sei lá, um Uber da vida. Que acho que Uber não faz, nunca vi fazendo mídia paga. Não sei. Faz. Sim, Eu Facebook, já vi é. bastante. Tá. Faz. Chega algum momento que o cara já rodou o Brasil É que tu não inteiro. é mais usuário A de Uber, frequência. né, cara? Não, que isso. O cara já Motorista anda com outros particular. carros. É flapper Um dia a agora. gente chega Aqui lá. é só Um dia a gente chega lá. flapper, o cara Um dia a pega gente chega lá. helicóptero, já aqui. É foda. Aí, Flapper, patrocina aí, tá? Por favor. Mas chega um momento que você exaure, né? E aí marca passa a ser importante, né? Marca passa a ser muito importante. Mas aí- Exato, então do você ponto de vista deveria de sempre... performance, tu fala? Exato. É o que eu tô sentindo agora mesmo. Não, exato. Deixa... Ah, mas E Eu outra, boto tem outros mais fatores. grana e só custo do CAC E tem outros fatores. Você tá exaurindo tua audiência, você tá exaurindo... Já rodou o Brasil. Tá aumentando Dá pra frequência. pensar virtualmente isso. Tem um tema de frequência. E tem já um movimento natural de mercado de inflação. Uhum. Cara, só vai piorar. Eu parto desse pressuposto. O real hoje, o CAC hoje sempre tem de ser mais barato do que o CAC amanhã, a não ser que você esteja começando uma nova operação a ser otimizada. Mas o cenário pro marqueteiro Só pior. é só sempre piora. pior, né? Seja por tema de cookie, seja por competição, seja por retorno marginal decrescente do real investido. E aí, Vamos abrir agora, um deixa, Outback. deixa, Vamos deixa eu abrir um Outback, voltar. gente, uma Deixa eu Sorridentes. voltar aqui. Vamos abrir um Outback e uma Sorridentes. Sorridentes já tá todo mundo comprado, só falta ele. Deixa eu voltar aqui uma coisa. Né? E aí, beleza. Cara, vamos lá. Tudo impacta seu trabalho como revenue, porque branding fazer um bom trabalho, em Isso. tese vai reduzir, vai aumentar a predição a comprar. Produto. Growth trazer um negócio ali bacana, vai Mais redondo. mais redondo, um lead melhor, você vai conseguir extrair mais valor. E aí volta naquela pergunta que tinha feito lá atrás, tá? E quando você vê que uma dessas áreas tá fazendo merda, você dá a sugestão, o cara entende, beleza, vamos mostrar, mexeu, melhorou, ótimo, é o ideal. Perfeito. Na hora que você fala, porra, branding, você tá fazendo uma campanha que não tá legal. O growth, você tá trazendo uns leads zoado pra caramba. E se ele não E faz? aí? E o cara Aí- não concorda com você. Cara, aí entra a importância do time certo e o que eu gosto de chamar de rituais e rotinas e um processo robusto de alinhamento entre todos, né? Isso aí é um tema clássico de qualquer empresa, é um tema de pessoas, né? Sim. É um tema de pessoas, não é tanto um tema de marketing, né? A gente nunca teve esse problema acho que na XP, tá? A gente joga muito alinhado e muito afinado. Mas acho que até em função disso, né? Pensando no dia que acontecer esse cenário, né? Aí entra a figura do chefe. Que é o poder, aquela figura que equilibra todos esses fatores, né? Mas a gente tem, acho que ali dentro da XP, aqui dentro da XP, né? Uhum. Estamos na XP. Acho que a gente tem, um ambiente, cara, muito aberto, muito sincero e parte da cultura, né? A gente não falou de cultura aqui, mas cultura é fundamental, cara. Cultura é fundamental e perpassa todos esses tipos de conflito, né? A cultura, de alguma forma, é uma entidade que equilibra, eventualmente, qualquer desvio como esse, tá? Mas acho que dei uma volta e acho que eu não te respondi, João.
Mas acho que é um problema, cara, crônico. Você respondeu. Contrata Se melhor, João. Se não reunir vem o tudo, top-down, tem o vem o chefe, top-down, vem é. top-down, Vem o e top-down, beleza. é E no isso. seu caso, você falou, top-down é o Perfeito, CMO. Perfeito. Mas aí importante você ter equipe certa. De verdade. Uma outra dúvida. Tem alguma... Eu entendi que são essas 3 áreas pares, né? Growth, Revenue e Branding institucional. Existe alguma prioridade entre elas na hora de falar, cara, putz, isso aqui é mais core, isso aqui tem mais... Valor? agora tem, tipo, a prioridade de alguma coisa? Ou não? Institucionalmente, digo que não. Então, nem institucionalmente, nem entre a gente, tá, cara? Acho que tá todo mundo com as atribuições, mandatos e escopos muito bem definidos. Realmente Funciona é super par bem. mesmo, né? Hoje, Passar no exatamente. papel. Isso Legal. no Funciona contexto super bem. da XP, em outro cenário Perfeito. poderia ser diferente, né? Perfeito, exatamente. Porque hoje na XP também tu tem aquela área de digital content, que é uma outra coisa, né? É isso. Não entra é nem em isso. nenhuma dessas 3, né? Mas que tem um overlap de alguma forma. Pois não, é, deixa não deixa de ser ele... mas por que eu gosto- separa? Isso que eu não é porque ficou muito complexo que necessita separar? Porque no Perfeito. fim das contas é acquisition, é branding? É o problema de uma empresa grande, né? Essa é a Volta loucura, lá, né, aula velho? 1 de gestão, né? Qual que é a aula 1 de gestão? A especialização da mão de obra, né? Mão de obra é um termo Total. antigo, né? Os ouvintes novos provavelmente não. Já cringe. Esses dias... Nossa, esses Mas termos é antigos literal foda. isso, né? Especialização, cara. Não tem jeito. É Ficou tão importante aquela área que se cria uma especialização pra de você um dono do problema. masterizar aquilo lá. Masterizar. Então pensa Isso- que o digital content pra gente é quase que uma área prima, barra irmã, Cara, isso é muito legal, sabe? aonde a minha cabeça acho que tá muito dividida em product and distribution, né? Eu gosto virtualmente, você consegue quebrar qualquer problema de negócios nessas duas caixinhas, né? Virtualmente, né? Product and Produto e Distribution. distribuição, né? Show. Quase sempre você consegue encaixar aqui em algumas dessas, né? Uhum. E Não esquece o microfone. Só. Opa, tô indo embora com o microfone aqui, né? E você repare o que é o digital content pra gente, né? Ele é um canal de distribuição via os influencers, né? O que é digital content, né? Vamos dar um passo para trás aqui dentro da XP. É a área onde mora todos os nossos ativos de conteúdo digitais, Infomoney. Infomoney, os nossos influencers influenciadores, e os nossos produtos correlatos, os nossos produtos dentro desse ecossistema. Cursos. Expedia. Cursos. Uhum. Uhum. Lançamentos, etc. Xpeed, que você mencionou. Uhum. Então, como que eu vejo o digital content, né? Caralho. Ele é um canal e ao mesmo tempo que ele tem um produto que pode usar o meu canal. Então, Caralho, por isso que muito a gente atua muito junto, né? Quando É. você começa a quebrar, acho que essas iniciativas... Tratou como se fosse uma business unit, quase. De Quase. Mas Gerencial, ela é né? mais Mas gerencial. poderia isso. ser perfeitamente. Poderia ser perfeitamente uma Ó, business unit. Sabe por que Legal. eu te falo isso? Porque Que é um movimento a, que a gente pode pensar aqui dentro, a tá? maioria das pessoas que nos escutam é cauda longa, é o cara que tá no começo do processo de implementação de um sistema de growth, nem sabe direito o que quer, né? Marketing digital, começar a vender com algum mínimo de controle. E aí eu sinto que o cara começa assim, começou a ficar bom ali num Google, ele já acha que é isso, que Perfeito. acabou o jogo. Cara, não Exato. acaba. Olha Não é como infinito. isso é Mal granular. Mal começou, Sabe, eu exatamente. tenho um cara que faz tráfego aqui. Já era, acabou minha área de marketing, é isso aí. Não, cara. Quer ver como é que não putz. acaba? Se você voltar uns 30 episódios, você vai ouvir o Denner falando que brand é uma merda, que inclusive vai ser o nome de um episódio que a gente vai gravar no futuro. E hoje, Agora nesse já, né? episódio, ele tá falando, então, cara, eu tô começando a considerar branding. Daqui 50, espero fala, ter cara, convencido branding é o a- investimento mais importante que fazemos na Aonde empresa. chegaremos? Mas eu não mudei. É que A gente vai gravar esse episódio na sequência, eu Não tem acho. como mudar, mas qual que é o lance? Ó? A maioria das empresas são aquele cenário de que o cara não tem nem venda. Então, O cara precisa do Não, growth daí, hoje, né? Não faz sentido. Isso Eu- primeiro é traz dinheiro pra dentro. utilizando Eu- por eu hoje. A gente vai chegar nesse episódio e eu acredito que ninguém discorda disso. A questão é como investir em branding, Porque- quando investir porque em branding, branding- tá ligado? branding É outra capability. É outro branding- rolê. é outro jogo. É Branding outro vira- jogo, branding, totalmente. na maioria dos casos, vira uma desculpa do marketeiro incompetente, que é tipo, bota na conta do branding. Não existe o cara de growth, não existe o cara de revenue, não existe o cara de marketing que bota tudo na conta do branding. Esse é o meu problema com o branding. Aí, não deu certo essa campanha, não, mas é branding, sabe? Fez patrocínio de Mas evento. gerou um monte de alcance aqui. Não, o alcance é importante, contanto que tu consiga sustentar isso ao mesmo tempo que Tem que sustenta a capturar isso. aquisição. Tem que capturar isso Nossa. de alguma forma. Isso acontece pra Essa caralho. estrutura aqui me parece interessante pro meu momento. Branding Sabe? é comprar growth futuro.
Assim que eu vejo. Caralho, Pô, que essa branding. virou. Faz Olha aí, meus caras. Porra, não. É o Qual nome- que é o seu Instagram aqui que eu vou postar e te marcar? É o nome do não vamos dar o nome do episódio, porque a essência aqui não é branding. Não é brand, mas Não é um hoje, bom. daqui a 50 episódios. É, né? Não, interessante. esse vai ser o próximo episódio que a gente pode gravar, que é Boa. branding ou algo Branding assim, é mas é pra falar sobre Ricardo M. Domingues. isso. É comprar growth futuro. Puta que pariu, hein? E aí eu tenho uma outra pergunta aqui, acho que caminhamos quase pro final desse episódio, que é, tem também uma tendência da função do CDO, do chefe de growth dentro das empresas. Perfeito. Como que ele navega nessa formatação que tu tá vivendo aí? Cara, eu realmente acho que aí a gente entra numa seara meio filosófica, né? Cara, Porque no final do dia tá todo mundo debruçado sobre o mesmo problema. Mas Todas as é que- empresas. o que me falaram, assim, que eu acho que parece o que tu faz? Me falaram que o CDO é o cara que busca oportunidades de rentabilizar as coisas. Tipo, será que eu não tenho uma melhoria no CS, de produto, não sei o quê? Foi o que me falaram. Perfeito. Não Não, sei e se pode é- ser em alguma companhia, provavelmente. É que várias não tem, companhias, provavelmente, assim. não Não tem um forma- gabarito universal, né? É, tá Eu gosto certo. de falar isso, né? Não é a verdade absoluta. É não tem. a tendência do ser humano querer um Eu gabarito. poderia chamar a minha área de Um framework. growth interno, sei lá. Eu poderia dar o carimbo que eu quisesse. Growth hacker. Mas no fim do dia só importa o resultado que ela gera. Exatamente. E é isso aí. Só importa the revenue. North Star. North Star Metric. Tu dá uns nomes diferentes, mas no fim das contas tu tem que adquirir, tu tem que rentabilizar, tu tem que baixar custo. Então, no fim das contas, dá É isso. nomes diferentes. Cara, tá todo mundo otimizando por PNL. Todo mundo otimizando por receita, menos custo. Não adianta. Bom demais. Cara, isso é uma coisa que o marqueteiro tem que aprender a fazer. Tem que aprender. Cara, tem um Esse é o PNL e... marqueteiro do Brain, que é o que eu fico puto, Não, né? cara, esse é Que o cara que marqueteiro. não sabe Não, PNL, na boa, marqueteiro esse é o básico. marqueteiro de quase todos. Não é só o do Clássico. brand, Esse é não. o meu Tipo, problema com o quase É o todos nosso são papel assim. educativo aqui, meus caros. Porque aqui ninguém é marqueteiro, né? E eu vou te falar mais. Isso é verdade. Você é o quê? Engenheiro? Eu sou o único que estudei marketing nessa porra. Eu É fui o único que li Kotler aqui, cara. Não formou, não. Eu já li Kotler também. Perda de tempo do caralho, mas eu li. É o marketing antigo, né? Coitado do Coitado do Eu sou Costa. economista. Olha aí. O cara Não, eu tenho um novo fechamento aqui pro podcast, que é fechamento mesmo, que é a minha sugestão é que a gente termine os episódios fazendo o exercício de qual vai ser o título do episódio. Ah, Interessante. Porque a gente damn, mata o céu. problema do meu time de marketing e mostra como é que se desenha um headline, caralho. Caralho. Eu acho Pode é um lindo. exercício de E cópia foda-se aqui, aquele exercício de arroba, cópia. arroba Ali não sei o quê. Não, a gente faz, aquele é o começo, esse é o final do podcast. Legal. Então, qual que seria? Eu Ó, sugiro eu- que seja o que é um head de revenue. Eu acho que esse aí, eu escrevi exatamente isso, só que eu acho que não tem busca. Mas vai vir a Tem que ter, né? otimizar por busca, não adianta. Eu penso Não, que mas tem aí que- depende. Você Podcast. tem duas coisas. Você tem o artigo que a gente vai publicar na Infomoney, esse otimiza por busca, e você tem ele pra social, né? No pro podcast e pra O postar. H1, Aí o H1 lá pra gerar é... clique, O concordo. que tu acha de você precisa de um chefe de um head de revenue? A Porque nova hoje- acho que esse função do papel marketing. Hoje, né? Eu não tô pensando em conversão aqui Aham. de cliques por episódio, né? Ah, Mas de alguma forma, esse escopo hoje, na maioria das empresas, ela existe, né? por Ou que ela tá você dentro precisa? do growth, ou ela tá dentro do... Por que você precisa de um head of revenue? Tipo isso. Uhum. Isso Porque pode você ser precisa- Porque é interessante. um tema talvez de foco, né? E, E e é carimbo. pergunta, adoro pergunta em headline, porque tu fica na dúvida. Caralho, eu quero saber por que Mas que eu preciso. gosto desse nome, eu gosto. Quem cuida da receita na sua empresa. É, aí ficou chato. É, porque você isso gera dúvida, Gera Gera dúvida. dúvida, porque... Matamos, então. Então, beleza. Por que Quem você chega? precisa de um head of Porque revenue? pergunta é bom no título, gera essa curiosidade, dá mais clique, Acho lindo. e esse é o motivo.